Boa noite, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Eu, Ronaldo, estou muito agradecido de estar aqui, né, para fazer essa palestra hoje e peço logo de início para saber como é que está o som, porque eu estou sem retorno. Eu queria saber se o som está bom, para a gente poder começar. Vou abrir com uma página. Ronaldo. Vamos começar com a página O Poder da Oração. Nós sabemos que a oração, né, é um instrumento que Deus nos colocou através dos ensinamentos de Jesus para que nós possamos nos comunicar com o plano espiritual superior aos amigos espirituais. E hoje a nossa palestra é sobre anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, do Livro dos Espíritos, que é o item capítulo 9, da segunda parte do Livro dos Espíritos, que vai do 489 ao 521, tá? Então, nós vamos começar hoje. Se ficar alguma dúvida, tá? A gente faz uma live especial para tirar essa dúvida. Vamos dar início, então, com a página do livro Veleiro de Luz, O Poder da Oração. Que o Mestre dos Mestres vos conceda a alegria da sã fraternidade. Meus amigos, que vós julgais desamparados e desatentos, e desatendidos na face da terra, olhai ao vosso derredor e contemplai com os olhos da alma as maravilhas da oração que o Criador ofertou às criaturas. No cintilar das estrelas, Deus ora às criaturas, mostrando-lhes a felicidade ímpar de quem conhece o caminho da renúncia na terra, para alcandorar-se às regiões da luz. A oração do Pai é um apelo constante, ou chamado incessante, para que os homens se lembrem de sua realeza celeste e caminhem desassombrados no trilho do dever, na senda da renúncia e da caridade. A presença do Sol no orbe terrestre é uma prece luminosa de Deus, prece de força, vida e energia. No perfume e delicadeza da flor, parece prece simples de humildade e amor. No estrinado dos pássaros, prece de alegria e gratidão. Na dádiva da água, a divina mensagem da pureza, renovação, perdão. Nas plantas variadas, a generosa oração do alimento, da medicação farta. Em toda parte, o convite ao trabalho abençoado, nos templos de todos os credos, o apelo da caridade constante como divino dever. E para que a criatura se comunique com os celeiros celestiais, estabelece o Pai, pelo elo do pensamento, a ponte sublime da oração, como fonte de suprimentos. Corações unidos pelo elo fraterno no altar da oração, trazem para os caminhos terrestres as estrelas do céu. É a fé que transporta montanhas, é o sal da terra, a luz do mundo, é o intercâmbio bendito assinalado pelo Cristo. Pedi e recebereis, buscais e achareis, batei e abre-se-vos-á. E pelos caminhos da oração, oração trabalho, oração confiança, oração caridade, oração dever, estendereis na terra o reino de Deus para sempre, fortalecendo vossos corações na grande jornada da vida, para a luz eterna. Bezerra de Menezes. Com essa página linda, nós vamos dar início à nossa explanação de hoje, que será sobre o Livro dos Espíritos, capítulo 9, da parte 2, do item 489 até o 521, Anjos da Guarda, Espíritos Protetores Familiares e Simpáticos.
E assim, mestre querido, aqui estamos, em seu nome, com a ajuda dos amigos espirituais da nossa Casa de Bezerra de Menezes, para dar início à nossa palestra de hoje. Pedimos, Senhor, a proteção aos amigos espirituais de nossa casa, para que possamos, no decorrer da nossa explanação, possamos estar assessorados com bons pensamentos e intuições benéficas para repassar aos nossos irmãos. Queremos, Senhor, nesse momento, fazer um pedido em especial para que o nosso irmão Jairo Loureiro possa sair do hospital onde ele está, já recuperado. Para todos aqueles nossos irmãos que partiram para o plano espiritual, de retorno à nossa pátria espiritual, que eles possam, Senhor, ser amparados pelos amigos espirituais que sempre lá se encontram, pelos seus anjos guardiões que estiveram com ele aqui toda a jornada na Terra. Graças a Deus, que assim seja. Bom, vamos começar, né, com a pergunta 489 do Livro dos Espíritos, sobre anjos guardiãos. Há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Aí os espíritos respondem: sim, o irmão espiritual é o que chamamos de bom espírito ou bom gênio. Eu vou fazer uma leitura para que nós possamos depois fazer o comentário. Na pergunta 490, o que se deve entender por anjo da guarda? É o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. E 491, qual é a missão desse espírito protetor? A de um pai em relação aos filhos, conduzir seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas aflições e sustentar sua coragem nas provas da vida. Muito bom. Até aqui nós podemos. Bom, muitas pessoas confundem, né? Porque o anjo da guarda é aquele que ele é determinado a nos acompanhar desde antes do nosso nascimento. Né? Muito antes. Às vezes, são aqueles que nos acompanham já desde o plano espiritual. São espíritos amigos, são espíritos que nos têm estima e, com certeza, é sempre um espírito com um grau mais elevado que o nosso. Não são espíritos perfeitos, mas espíritos ainda com uma certa imperfeição, mas com um grau elevado, moral e espiritual, que nos dá que nos faz esse acompanhamento durante a nossa, vamos dizer assim, estada aqui no planeta Terra, né? E aqui ele coloca muito bem a missão do espírito protetor, a de um pai em relação aos filhos. Ora, como um pai em relação aos filhos, quando a gente fala um pai, a gente fala mãe, os pais, né? O pai em relação aos filhos, como é que ele quer proteger, amparar, até chegar numa determinada posição em relação aqui à Terra, que ele está liberto, ele vai ter a vida própria, como eu, como você que está me ouvindo agora, né? Porque, olha só, nós tivemos a nossa infância, nós tivemos a nossa adolescência, e nós tivemos a nossa parte de adulto. Depois, o que nós fizemos? Constituímos a nossa família, nós desvinculamos do nosso pai, da nossa mãe, nós formamos a nossa própria família e damos continuidade. A família é a célula máter, né, da sociedade. O que significa isso? A família é a base da nossa sociedade. Se não houver família, não tem sociedade. Né? Então, o anjo protetor, ou esse espírito que nos protege, tá, já vem de antes. Às vezes, pode ser um espírito que alcançou uma posição maior no plano espiritual. Como? Né? Moralmente falando. Então, ele é um espírito afim. Essa analogia do pai com o filho, né, e de proteção ao filho, ele é muito certa, porque esse espírito, ele não atrapalha na nossa vida, ele não interfere de uma forma contundente na nossa vida,
ele está sempre ao nosso lado a nos intuir coisas boas. Às vezes, através... Né, vocês, não sei se já aconteceu com muita gente, o que é? Às vezes, a gente tem assim uma ideia, puxa, né? É como se tivesse uma vozinha falando. Aí a gente acha que somos nós mesmos. Às vezes é o nosso espírito protetor, nosso anjo da guarda. Né? Então, essa proteção é que é a missão fundamental do anjo guardião. 492. O espírito protetor está ligado ao indivíduo desde o nascimento? Olha o que eu falei. Desde o nascimento até a morte. Muitas vezes, ele o segue após a morte, na vida espiritual e mesmo através de muitas existências corporais, já que tais existências não passam de fases bem curtas da vida do espírito. Isso é muito interessante. Divaldo Pereira Franco nos relata acerca do espírito Joana de Ângeles. Joana de Ângeles só veio a revelar-se para ele muitos anos depois, né? Na década, talvez, de 60, né? Muito tempo depois. E ele ficou curioso. Um espírito missionário como ele ficou curioso, né, a saber quem era. Né? E numa dessas idas que ele foi a Pedro Leopoldo, ele perguntou a Chico Xavier: Chico, poderia me dizer qual era o nome? Podia me dar uma dica, né, de que era meu espírito protetor, meu anjo da guarda? Aí Chico, muito que, né, sabiamente, falou assim: não consigo vê-lo, meu irmão. Me parece ser uma nuvem, uma neblinazinha, mas com certeza é um espírito nobre. Me parece ser uma presença feminina. Né? E a Joana de Ângeles sempre se apresentou para ele um espírito amigo, que inclusive tem uma página dela no Evangelho. Né? Então, não cabe a gente querer saber, né, quem é homem, mulher, querer falar, né? Basta a gente seguir qual é a nossa trajetória no plano terrestre, fazer as nossas tarefas, né? Procurar nos conduzir, né, retilinamente, né, sem causar qualquer tipo de dano ao nosso semelhante. Basta dizer que se nós fizermos, né, seguirmos o mandamento, amai ao próximo como a si mesmo, eu acho que o mundo não seria, né, quando eu falo mundo, as pessoas nesse mundo não seriam como nós temos. O mundo está muito ruim. Não, o mundo não está ruim. Eu sempre falo isso. O mundo, ele não está ruim. O que está ruim são as pessoas. E nós sabemos que nós estamos no limiar, né, para o mundo de regeneração. O que vai acontecer? Né? Esses amigos, esses nossos irmãos que residem no planeta Terra, que estão muito arregados no mal, muito ainda apegados às coisas ruins, nós já sabemos que eles não vão mais reencarnar no planeta Terra. Serão banidos. Né? E quando se fala banidos, na semana passada, eu tive uma conversa com um amigo meu que ele é evangélico, não falando mal dos evangélicos, mas nós sabemos que cada um tem a sua religião, tem o seu ponto de vista, tem o seu fundamento religioso. Mas fora a parte, né, ele perguntou, mas olha, se ele já acredita que a pessoa, quando morre, ela vai ter um lugar guardado para ela. Tá? Mas ela perguntou, mas quando você falou banido, então quer dizer que Deus castiga? Assim, não. Aí eu fiz uma analogia. O que quer dizer banido? A analogia é a seguinte: quando um espírito desencarna, aqui, pelo atraso que ele está, ele não vai mais reencarnar na Terra, porque a Terra ela já passou por um certo grau de evolução. Ela vai deixar de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração, onde os pensamentos bons é que vão proliferar, tá? Vai ser a maioria. Então, e esse espírito vai ser banido, quer dizer o quê? Que ele vai regredir? Não, não há regressão. É a mesma coisa que um filho nosso, tá? Ele está na primeira série. Toda a classe, né? Toda a classe fez as provas direitinho, fez os seus trabalhos escolares, cumpriram com seus deveres e vão o quê? Passar para a segunda série.
ele não estudou, não compareceu, matava as aulas, matava as aulas, mas não se dedicou, repetiu. Ele regrediu? Não, ele não regride. Ele fica estacionado quantas vezes for necessária para ele para a segunda, né? A segunda posição, segundo ano. Então, é isso que acontece com esses espíritos. Então, esse espírito protetor conosco, ele já vem conosco há muito tempo. Vide, como falei a você no começo, da Joana de Ângeles, que ela, né, já acompanha o Divaldo já de várias reencarnações. Né? Ele não fala abertamente quais são as encarnações, mas ele já falou que várias reencarnações. Né? Emmanuel, Chico Xavier, olha o exemplo aí. Né? O Chico Xavier, desde os tempos de Jesus, Emmanuel, desde os tempos de Jesus, olha só o acompanhamento de um e de outro. Ora, um é o mentor espiritual, ora na condição de mentor espiritual, ora de encarnado. Né? Hoje nós sabemos que Emmanuel está encarnado. Né? Quem vai ser o mentor espiritual dele, segundo, né, o próprio Chico falou, o próprio Divaldo falou, vai reverter essas posições. Né? É provável que o Chico Xavier venha a ser o anjo da guarda, o mentor espiritual do Emmanuel reencarnado. Na pergunta 493, a missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? Isso é interessante. Né? Porque a gente sabe, isso na nossa condição de ser encarnado, ser humano, espírito que tem uma certa condição de raciocínio, tudo que é feito obrigado não funciona. Se você é obrigado a fazer alguma coisa, o nome já está dizendo, quando você é obrigado a fazer algo, quer dizer que você não está fazendo aquilo de acordo com o que você queria. Então, é contra a sua vontade. Logo, fazer alguma coisa obrigado não dá certo. E a resposta é a seguinte: o espírito é obrigado a velar por vós, já que aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhes são simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Olha só, tá vendo? Então, nós temos aqui, né, 3 condições. Para alguns é um prazer, para outros uma missão e outros um dever. Note que esse espírito, esse anjo da guarda, ele está ligado espiritualmente a esse ser encarnado, a que ele vai continuar. Essa obrigação não está contra, né? Que fique bem claro, não está contra os seus princípios. Às vezes, por que é um dever? Porque às vezes é um espírito que alcançou, né, um certo grau elevado espiritual, mas que ficou ligado por aquele espírito por uma obrigação que ele fez com ele. Eu cito para vocês um filme muito bom, E a Vida Continua. Né? Me parece que está até no YouTube. Eu recomendo que vocês vejam um filme muito bonito, né? Que dá uma noção muito exata do que é anjo da guarda. Tá? E a Vida Continua está no YouTube, vocês podem ver. Então, longe de ser uma obrigação obrigatória de ser contra a vontade, é um prazer, quer dizer, é um espírito que você gosta dele, é um espírito que tá tem a sua simpatia, a sua simpatia, ele gosta de você. Muito de nós, que a gente desencarnando, às vezes nós chegamos, tem um espírito encarnado mesmo, a gente fica querendo ajudar, querendo cuidar daquela pessoa. Tá? Vai que no plano espiritual nós cheguemos, né, a uma situação tal que nós vamos ser mais um pouco elevados, olha só, ainda imperfeitos, mais elevados do que esse espírito que continua encarnado. O que vai acontecer? Nós, já no plano espiritual, vamos ter uma oportunidade de eu queria ser esse anjo guardião. Eu queria ajudá-lo na sua missão na Terra. Então, numa próxima encarnação, que ainda estivermos no plano espiritual, a gente vai poder ajudar esse nosso irmão encarnado. Na 493, que é dividido em 2 vezes.
Dedicando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Não, mas o faz com menos exclusividade. Bom, aí é uma situação muito interessante, né? Que a gente sabe que o espírito ele está em todas as partes, né? A velocidade, no nosso caso, né? A gente pega um carro, pega um avião, né? Sai correndo, é totalmente diferente de velocidade, porque a velocidade que o espírito se movimenta é a velocidade do pensamento. A velocidade do pensamento é assim, olha a rapidez, ó. Quanto tempo leva para a gente chegar, vamos dizer, a uma das estrelas mais próximas do Sol, né? Andrômeda, a galáxia de Andrômeda. Na hora que eu pensei, estou em Andrômeda, já estou lá. Não existe uma barreira física que possa me dizer, pô, vou levar 10 anos, no caso daqui para lá são 40 anos-luz, você vai levar mais ou menos, né? Tantos anos-luz. Mas quando você pensa, você já está lá. Essa é a velocidade do pensamento. Então, o espírito, o espírito renuncia a proteger o indivíduo? Não, ele pode proteger 1, 2, 3, mas essa proteção não quer dizer que ele vai proteger mais ou menos, não é isso, tá? Ele vai fazer com menos exclusividade, né? Quer dizer que ele não vai ficar ali o tempo todo, a gente vai ver daqui a pouco isso, com aquele indivíduo exclusivamente. E tem outros indivíduos que ele está fazendo essa parte de anjo guardião, intuindo. É um trabalho difícil, vamos dizer assim. Vamos ver a 494. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda. Olha só essa palavra, fatalmente preso, né? Fatalmente preso. Acontece frequentemente que alguns espíritos deixam a sua condição de protetor para desempenhar diversas missões, mas neste caso outros o substituem. Muito interessante, né? Então, olha só, a gente ora para o nosso anjo da guarda como se ele fosse nosso e exclusivo. Isso nós fazemos sempre, né? Então, à noite, quando a gente vai se deitar, numa situação adversa, ou na hora que sai de casa, o nosso pensamento ele tem que girar em torno de uma prece, de oração, né? Desde o momento que a gente acorda, já agradece por mais um dia que a gente tem de vida, né? A gente agradece pela presença, pelo sono, por tudo. E isso é importante. Mas o espírito, ele deixa a condição de protetor para desempenhar diversas missões. Bom, nós sabemos que, com o exemplo de André Luiz, né? André Luiz, ora, estava num umbral, ajudando, ora, estava num planeta Terra, vendo outros irmãos espirituais, né? Quem já leu as obras de André Luiz entende muito bem sobre isso. Ele se diversifica, né? Mas se diversifica como? A presença espiritual não é física, como nós entendemos. É uma presença espiritual. É através do pensamento, essa ligação. Então, ele pode se ligar a vários pontos, várias pessoas, quase que ao mesmo tempo, né? Fica difícil para que nós possamos entender, né? Porque ainda nós temos essa condição física de espaço. Olha, eu estou aqui. Entendeu? A sala fica logo ali na frente, né? Aí é que eu tenho aqui outros cômodos da minha casa aqui, né? Mas eu estou circunscrito nesse cômodo que está aqui. Então, eu não sei o que se passa à minha volta. Essas paredes aqui me impedem, né, de ver o que está. Só se fosse tudo de vidro. Aí eu poderia ver à minha volta. É quase como se fosse a condição do espírito. As paredes que estão à minha volta aqui, entendeu? Se fosse de vidro, eu poderia ver aqui, ali, lá, atrás, né? Mas não é. Então, a nossa concepção de espaço é limitada. Por que é limitada? Porque a nossa mente é limitada. A pergunta 495, ela é bem comprida. Então, vamos explicá-la aqui muito bem. O espírito protetor abandona algumas vezes o seu protegido quando estes não lhe ouvem os conselhos? Nossa! Essa, meus amigos, é uma das principais dúvidas de todos nós. Até mesmo a minha, né, que não me furto de... se eu estou fazendo alguma coisa errada, ou será que ele está aqui do meu lado? Então, vamos lá.
afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é a vontade de ser protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. O homem é que fecha os ouvidos. O protetor volta desde que chamado. Interessante, né? O homem é que faz a coisa errada, né, por si só. Mas, como eu falei no começo, não sei se vocês se lembram, o que eu falei no começo? No começo eu falei que os anjos, os espíritos, né, eles, tipo aquela vozinha, né, que a gente ouve, não vai, a gente sabe que está errado. Entre o saber e saber que está errado, não é igual a criança. A gente sabe que está errado, a gente vai fazer assim mesmo. Aí o espírito fala assim, não adiantou nada. Bom, deixa ele aí, entendeu? É como se fosse, vamos deixar ele aí para ele ver que fez a coisa errada. Assim que ele me chamar, aí quando a gente vê que ele está no aperto, o que a gente faz? Aí começa a orar, começa a rezar, aquela, né? Aí fica, meu anjo guardião, né? Aí na hora que aperta, a gente pede anjo guardião. Então, na realidade, os anjos guardiões, eles são embaixadores de Deus. Eles mantêm acesa aquela chama, um brilho que é de fé nos corações, porque é um amigo que está ali, é incondicional. Os anjos guardiões são, nosso anjo da guarda, ele é um amigo incondicional. Por isso que ele estava determinado, por isso que ele aceitou essa missão, ou o dever, ou o prazer de estar ali nos apoiando e nos protegendo. Aí vamos no outro parágrafo que é assim, ó. Se há uma doutrina que, pelo seu encanto e doçura, deveria converter os mais incrédulos, é a dos anjos da guarda. Pensar que sempre tendes o vosso lado seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar e ajudar a escalar a áspera montanha do bem, e que são amigos mais firmes e mais devotados do que as mais íntimas ligações que possuís contra ele na terra. Não vos parece uma ideia muito consoladora? Espetacular, né? Olha só. Muito, mas muito bom. No dia a dia, pessoal, olha só, no dia a dia, o que a gente vê no televisão, internet, né? Todos os meios de comunicação e mídia, o que nós vemos hoje em dia? Uma criança caiu, recentemente aconteceu, do 9º andar e sobreviveu. Como é que ela sobreviveu? Uma lança, uma ponta de lança de uma bandeira segurou, caiu no meio da árvore, no toldo, né? Nós já vemos muito isso. Um avião, né? Ele se despedaça, aí teve uma sobrevivente. Um acidente, a gente olha um acidente, olhando o que aconteceu no acidente, não dá para sobrar ninguém. O que nós podemos entender que tem ali? Alguma proteção. É óbvio que existe existe o mérito, o fator merecimento. Porque se a pessoa não tiver mérito, não tiver merecimento, né, ela tem que cumprir um determinado tempo no planeta Terra. Né? Então, aí o anjo guardião, nosso espírito protetor, ele pode sim intervir de uma forma que não vá atrapalhar, né, vamos dizer assim, o que foi determinado pelo plano espiritual. Isso é o mais importante. Tá? Então, a gente vê isso muito, que diariamente, né, a gente vê casos que ninguém compreende como se conseguiu sobreviver, como a pessoa conseguiu sair daquela situação. Tá? Podemos afirmar que houve, sim, ali, a gente fala, graças a Deus se livrou. Ai, que bom, puxa, não aconteceu nada. Às vezes um acidente, uma família inteira, aí aquela criança sobrevive. Então, isso são intervenções no plano espiritual através dos nossos anjos da guarda. A pergunta 496 do Livro dos Espíritos é: o espírito que abandona o seu protegido, não mais lhe fazendo bem, pode fazer-lhe o mal? Olha, uma pergunta dessa é uma pergunta difícil. O espírito que abandona o seu protegido, não mais lhe fazendo bem, pode lhe fazer o mal? Sim, será.
Os bons espíritos nunca fazem o mal. Olha que palavra. Os bons espíritos nunca fazem o mal. Deixam que os façam os que lhes tomam lugar. Então acusais a sorte pela desgraça que vos oprimem quando a falta é apenas vossa. Bom, isso também tem, a gente vê no filme, né? Tem outros filmes também, esse em especial que eu vi, até porque eu gostei por causa desse trabalho que eu vim fazer para vocês. Por quê? A pessoa não quer ouvir, a gente vê essas pessoas são que cometem crimes, né? Essas pessoas que quem viu aquele filme Ghost, né? Foi muito visto, acredito que todos tenham visto, né? Viu o que aconteceu, o que acontece no final do filme com aquele ser encarnado que ele acontece dentro de desencarne, né? Quem são aqueles que vieram buscar, né? E ao contrário do outro que desencarnou daquela maneira, como é que ele poderia ter ido para a luz, né, como o pessoal fala, eu vou dizer para vocês, tá? Então, isso foi o quê? O livre-arbítrio dele. Ele que quis isso. Ele que procurou isso. Então, os bons espíritos nunca fazem mal. Quando eles veem que não tem mais condição, né? Quando eles abandonam aquele protegido, né? Por uma vez ou outra, isso é muito raro acontecer. Isso eu posso garantir a vocês, é muito raro. A não ser quando a pessoa realmente é ruim, tem aquela índole ruim de reencarnações e reencarnações, né? Que é o espírito. Mas ele vê que não adianta nada, o que acontece? Ele ia abandonar aquele espírito, dá entrada a outros aqui, ó, que deixam que o façam os que lhes tomam lugar. E então acusais a sorte pelas desgraças que vos oprimem, quando a falta é apenas vossa. Ou seja, nós mesmos que nós procuramos, tá? O caminho ruim. Então, é nosso livre-arbítrio. Você segue o caminho certo ou você segue o caminho errado. Então, é a nossa culpa. Né? Então, não adianta, os espíritos me abandonaram. Não podemos falar isso. O espírito protetor, 497. O espírito protetor pode deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? Olha só. O espírito protetor pode deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? A resposta: existe a união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons espíritos. Mas, se eu quiser, o protegido dará toda força a seu protetor. O bom espírito talvez encontre em outro lugar uma boa vontade a ser auxiliada e assim aproveita a oportunidade de ajudá-la enquanto aguarda a volta do seu protegido. Vejam, tudo é uma questão, nós estamos observando que é tudo uma questão de quê? De a pessoa, nós encarnados, aceitar o caminho certo ou o caminho errado. O que significa isso? Que nós temos o nosso livre-arbítrio de seguir pelo caminho do mal ou pelo caminho do bem. Então, cabe só a nós. Cabe a nós, tá? Ter esse amigo que fica sempre conosco, a nos ajudar, a nos intuir coisas boas. Normalmente, quando a gente dorme, né, às vezes tem gente, eu não sonhei nada hoje. Pode ter certeza que sonhou sim. Pode ter certeza. O que acontece? É que a gente esquece, né? A gente esquece. E é muito importante, né, que a gente não se lembre de tudo, porque Deus nos dá, né, vamos dizer assim, essa dádiva do esquecimento. Por quê? Vocês imaginem se nós soubermos que esse espírito que está conosco como anjo da guarda foi, às vezes, um inimigo inimigo nosso, tá? Porque eu sempre falo, o importante não é não sermos inimigos de ninguém, termos inimigos. O mais importante é não sermos inimigos de ninguém. Porque quando você tem inimigos, o problema é dele. Agora, quando você é inimigo de alguém, o problema passa a ser nosso, passa a ser meu. Tá? Então, nessa condição, tá, de esquecimento, a gente tem que entender o seguinte: a gente esquece
porque é necessário, né? Nós não podemos saber que, sob a nossa guarda, nosso filho querido, nosso neto amado, nosso irmão, nossa filha, né? Nossas esposas, nossos maridos, né? Aquele que convive conosco diretamente, foi alguém que me prejudicou, ou vice-versa. Como é que nós nos sentiríamos, né, se aquele ser que está ao nosso lado, sob a nossa proteção, né, como pai, vamos falar como pai e filho, né, como aquela proteção, como é que nós imaginaremos? Pô, mas aquele foi um inimigo meu, seria a mesma forma de amor que nós temos para ele? Claro que não, né? Então, cada criatura no mundo, ela é vinculada a um anjo guardião e pode buscar e deve a inspiração. Gente, quando a gente está assim sozinho, a gente não sabe não precisamos saber. É homem, mulher, que espírito é. Nós sabemos que temos o nosso anjo da guarda. Então a gente procura sintonizar com ele através da oração. Né? Por isso que eu li logo no início o poder da oração. Nós temos hoje muitos exemplos que numa corrente de oração, né? Essa corrente de oração ela funciona como uma forma de, assim, chegar ao plano espiritual superior, de ajudar aquele ser, né? Então, quando nós temos no nosso grupo ou em outros grupos, nós temos esse grupo de oração, essa corrente benéfica para aquele ser, para aquele nosso amigo encarnado. E a gente vê que funciona, né? Ah, mas nem adiantou nada. Olha só. Qual o nosso pensamento que somos estudantes da doutrina espírita? Que quando nós fazemos esse tipo de pensamento positivo, o que acontece é que o merecimento, a missão, né, já se expirou, a pessoa veio para cumprir aquele prazo determinado, né? Então, a partir daí, nós sabemos que, né, é o retorno ao plano espiritual. Né? Ah, mas o anjo da guarda, pode ter certeza que, ao desencarnar, esse nosso amigo incondicional vai estar lá junto conosco na pátria espiritual. A 497. O espírito protetor pode deixar seu protegido à mercê de outro espírito. Não, desculpa, já li. 498. Quando o espírito protetor deixa que seu protegido se extravie na vida, será por não poder lutar contra espíritos malévolos? Olha só, é interessante, né? Essa é uma pergunta que há, né, de dar uma impressão de que o espírito interfere, o anjo guardião, desculpa. O anjo guardião interfere na vida do encarnado. E a gente sabe que não interfere, né? Dessa maneira, de chegar e mudar tudo. Não, agora tu vai ser bonzinho. Nada disso não existe. Aí a resposta, não. É porque não possa. Não é porque não possa, mas porque não quer. Assim, seu protegido sai das provas mais perfeito e mais instruído. Ele o assiste. Eu queria que a gente tentasse para essa palavra. Ele o assiste com seus conselhos, pelos bons pensamentos que ele inspira. Ele inspira. Ele não chega, faz isso, faz aquilo outro. O anjo guardião não vai fazer isso. Mas que, infelizmente, nem sempre são ouvidos. Somente a franqueza, a negligência ou o orgulho do homem é que podem dar força aos maus espíritos. O poder deles sobre vós advém do fato de não lhes poder ter resistência. Aqui tem uma palavrinha aqui que eu queria que a gente pudesse atentar bem para ela. Somente a franqueza, a negligência ou o orgulho do homem, né? Jesus, quando esteve aqui no nosso planeta, ele veio a fazer, né, vamos dizer assim, ele veio combater as duas maiores chagas da humanidade. Quais são as duas maiores chagas da humanidade? O orgulho e o egoísmo. Essas duas chagas da humanidade, né, que até hoje, nós temos mais de 2000 anos atrás, que até hoje persiste, é porque o homem que tem seu livre-arbítrio, assim o quer. É o que a gente vê por aí. Colocando hoje, né, o que a gente vê na mídia em geral,
né? A gente vê o poder, a cobiça, a avareza, a ganância, né? E não olham para trás, né? O homem, ele não olha para trás, ele quer saber dele, ele quer saber de ganhar, ele quer saber de se apoderar, sem atentar para um pequeno detalhe. Qual é o pequeno detalhe? Ele não vai levar daqui nada. Tudo que ele amealhar, tudo que ele... tipo aquela história do mal rico, né, que todos nós já conhecemos do Evangelho, que ele pensando sozinho, o que eu vou fazer? Já não tem onde colocar tanto dinheiro. Ah, já sei. Vou derrubar uns celeiros e construir outros maiores para colocar. O que Deus fala para ele? Mal rico. Hoje à noite mesmo tomarei a sua alma. O que adiantou tudo isso? O que ele chegou a levar para o outro lado? Né? Então, o nosso anjo da guarda, ele fala assim, não é assim, né? Divisão, ajude as pessoas, né? Procura ser melhor, procura ser mais paciente, mais tolerante, ajudar mais, não é? Mas ele não quer saber dele. Então, aí eu pergunto, aí o que acontece? O espírito protetor deixou seu protegido se extravia na vida? Não. Quem se extraviou foi o próprio ser encarnado, né? Que não deu ouvidos às inspirações, aos bons conselhos, né? E o próprio senso, o bom senso. A gente tem um bom senso de saber o que é certo e o que é errado, independentemente, né, de ter um anjo guardião que fala, isso é certo, isso é errado. Imagina o trabalho dele, fica, não, isso não faz, isso é certo, não, isso é errado. Um trabalho imenso. O certo é você ter o bom senso de saber o que você realmente quer fazer, certo na vida, né? Então, o orgulho, ele faz assim, ó, o orgulho nos deixa olhar sempre para frente, não olha para o lado, não olha para cima, não olha para baixo e não olha nem para trás, não quer nem saber, quer sempre para frente, como fosse o rolo compressor, passando por cima de tudo, né, para alcançar seu objetivo, que normalmente, pessoal, é material. E a gente sabe que tudo que nós temos material, tudo que nós temos, nós perdemos. Nada do que nós temos, vamos levar. Tudo que somos é o que não vamos levar. Então, se você é seu. Se você tem, não é seu, você perdeu. É do mundo, é para alguém. Eu tenho carro, eu tenho carro, eu tenho mansão, eu tenho iate, eu tenho avião, eu tenho uma ilha. Tá, ok. Você tem tudo isso, tá? Então, vamos retornar à parte espiritual. Você tem o que lá? Mais nada. Não tem nada. A sua mala, a sua bagagem chegou lá vazia, né? Você chegou lá com orgulho, com egoísmo, né? Nós temos uma história no Evangelho da Rainha de França, né? Acredito que todos nós que lemos o Evangelho, nós já sabemos qual é o final. Quando ela chega aos trapos, maltrapilha no plano espiritual, né? Quando alguém lhe estende a mão, né? E ela olha para cima, ela está embaixo, olha para cima e vê aquele ser brilhando de luz. Quando ela olha para aquele ser, quem era? O servo dela, que no plano espiritual está muito acima dela, né? E ela foi enterrada, provavelmente, com todas as honrarias, teve tudo do bom e do melhor, e chega no mundo espiritual aos trapos, aos farrapos. E isso é que nós temos que pensar. E, para finalizar aqui, que é muito grande, tá? O espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Constantemente, ali no dia a dia, em todas as horas? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Há circunstâncias em que a presença do espírito protetor junto ao seu protegido não é necessária. Aqui já está bom. Não é necessário. Nós sabemos que, em muitas ocasiões, né, nós temos a nossa própria vida, as nossas próprias particularidades. Então, no nosso dia a dia, né, nós temos os nossos próprios afazeres, né,
Então, o espírito, o nosso anjo da guarda, ele não há necessidade de estar ali naqueles momentos em que nós estamos cuidando normalmente dos nossos afazeres, da nossa vida, onde esteja, né, onde precisa, vamos dizer assim, da presença dele, né? O mais importante é nós estarmos ligados, interligados, né? A gente tem uma palavrinha muito boa que a gente fala, nós estamos conectados pelo pensamento, né? O nosso anjo da guarda, nós temos que estar conectados pelo nosso pensamento. Ali em oração, prece, né? Orar e vigiar, como a gente fala, tem que estar conectado. Esse elo, essa conexão, né? Não há necessidade de estar em todos os momentos, né? Que ele sabe, ele tem uma presciência do que pode acontecer conosco, do que vai acontecer conosco. Essa presciência é devido ao fato dele estar no plano espiritual, né? Ter uma condição elevada, espiritualmente falando, maior do que a nossa, então, e dá a ele essa oportunidade de saber quais são aquelas horas que ele pode estar ali conosco, né? Então, ele jamais se aparta do seu protegido, né, do ser encarnado. Mas este, por presunção, né, ou ignorância, rompe esses laços de ligação, que é emocional e mental. Veja bem, por que eu falo emocional e mental? Porque nós estamos encarnados. Ele está desencarnado no plano espiritual, ele é espírito. Então, o nosso laço não pode ser perispiritual, né? Porque quando é perispiritual já é outra conversa, né? Aí é o obsessor, é diferente, então não tem nada a ver conosco. Então, a nossa vida, ela tem que ser uma vida regrada, voltada para o bem, ajudar uns aos outros. Então, aqui que nós estamos nessa explicação um pouco do livro do Espírito, para a gente poder entender melhor, eu achei espetacular o tema, que é anjo guardião, né? Esses anjos protetores, esses amigos espirituais, ou nosso amigo, às vezes é mais de um, mas nós temos aquele amigo que se dedica à nossa encarnação, como falei no começo, para quem não estava, desde antes do nosso nascimento, até a hora do nosso desencarne, e após, né, que está ali conosco. Agora, se nós não tivermos na mente... Ronaldo, me pergunta uma coisa, por que eu nem sempre escuto? Eu queria ouvir, né, como se fosse eu falando com vocês, eu queria ouvir alguma coisa do meu espírito protetor, para me saber. Já começa que a explicação é uma. Nós não estamos na mesma sintonia que esse amigo espiritual. Basta dizer que ele é mais elevado do que nós. Quando eu falo isso, já está fora de sintonia, né? Vocês observem bem, o próprio Chico Xavier com o Emmanuel e o Divaldo Pereira Franco, né? Esses espíritos que a gente pode citar, né, que deram exemplos deles mesmos, nos coloca assim, alegres, sabendo que, mesmo ele, Divaldo Pereira Franco, só fui saber do quem era o espírito dele como Joana de Anjos, acho que quase 40 anos depois. Olha só, imagine você. E a gente aqui fica nessa preocupação. Não temos que ficar nessa preocupação. Se nós queremos sintonizar com o nosso espírito protetor, nosso anjo da guarda, nós temos que estar sempre em oração, sempre pedindo, sempre com pensamentos benéficos para com o nosso semelhante. Isso é o mais importante, tá bom? E, para finalizar, eu gostaria de agradecer, né, das pessoas que estão falando para mim, Ronaldo recuperado, graças a Deus, daqui a pouco será o Jair, se Deus quiser, Deus te ouça, meu irmão, Deus te ouça. Então, eu estou aqui também para agradecer a todos vocês, né, por eu estar aqui, tá? Porque, como eu falei, meu anjo guardião me ajudou, as orações de todos vocês, que é o que nós podemos fazer um pelos outros. O que nós temos hoje é uns aos outros. Eu não tenho bens materiais, aquela coisa. Nada disso importa. Gente, nada disso importa para hoje em dia, não mais, né? Então, o que importa é saber que você se preocupa com o outro, que o outro se preocupa com você, e nessa corrente de amor é que eu posso falar para você.
É porque isso eu estou, graças a Deus, aos amigos espirituais da nossa casa de Bezerra de Menezes, a todos que estiveram conectados pelo coração, pelo pensamento, né, para que eu pudesse estar aqui fazendo hoje a palestra. Não está, né, mas graças a Deus estou bem. Tá? Fazendo tudo aquilo que a medicina manda, então estou fazendo. E, para finalizar, vou fazer a nossa prece de encerramento, de agradecimento, principalmente, né? Louvando o nome de nosso Pai, que é Deus, agradecendo a equipe de Bezerra de Menezes, da nossa casa, Doutor Dia da Cruz, para que nós possamos, Senhor, retornar às nossas atividades, para que possamos nos abraçar, para que possamos nos interagir presencialmente, aquele calor humano que a gente, agora a gente está vendo como faz falta, Senhor, né? O abraço, aquele simples gesto que é o abraço, né? Aquele aconchego, né? Aquele contato físico de carinho que a gente sempre fazia e com certeza, se Deus quiser, vamos fazer de novo. Mestre querido, muito obrigado pela oportunidade. A todos vocês. Que Deus abençoe. Que assim seja. Obrigado. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos.